A maioria das pessoas não gostam ou morrem de medo de falar neste ser. Mas afinal, como a Bíblia o define? Primeiro, em Mateus capítulo 13, versículo 39, a Bíblia o chama de inimigo de Deus. Também no livro de Marcos capítulo 3, versículo 22 ao 23, a Bíblia o chama de príncipe dos demônios. Paulo ainda o chama de Deus desse século em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Realmente, tratando de um ser espiritual, parece sim alguém extremamente poderoso e maligno. Pois quanto a este, até mesmo o arcanjo Miguel não ousou pronunciar o juízo de maldição sobre ele, quando falava sobre o corpo de Moisés. Antes disse: o Senhor te repreenda. No livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 1, ele é chamado de Satanás, que significa adversário, opositor. A própria palavra diabo já significa caluniador e acusador. Veja o que diz Apocalipse 12, do 9 ao 10. Ao analisar este pequeno fragmento de referências bíblicas sobre o diabo, percebe-se que ele não é um ser qualquer, nem estar brincando com o ser humano. Antes, nos acusa diante de Deus de dia e de noite e tem a total intenção de matar, roubar e destruir o ser humano. Olá, queridos, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Barbosa. Como sempre eu falo, se você não é uma pessoa questionadora, que faz perguntas ao texto e busca argumentos precisos, você chegou ao canal errado. Agora, se você é uma pessoa que gosta de argumentos precisos, com bases e fatos, você chegou ao canal certo. Então se inscreve neste canal, deixa o teu like e compartilha com os teus amigos para que assim possamos publicizar melhor a palavra de Deus. Bom, vamos direto ao ponto. Afinal de contas, qual a origem do diabo? Teria sido ele de fato um anjo de luz? Estaria ele preso neste momento? Como é que ele sabe de tudo que nós fazemos de errado? Seria ele onisciente, onipotente ou onipresente? O que a Bíblia define sobre a origem do diabo? Onde ele estava? O que ele fazia antes do pecado? Qual o propósito dele na atualidade? E o que acontecerá com ele nos dias finais? Mas afinal de contas, como surgiu este ser? Se a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, que tudo que Deus criou era bom. Também diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que ele criou tudo, tanto as coisas visíveis ao homem, quanto as coisas invisíveis. Para entendermos o que de fato acontecer ali, temos que recorrer à Bíblia Sagrada, ao livro de Isaías, capítulo 14, do versículo 11 ao 15, e também ao livro de Ezequiel, capítulo 28, do versículo 11 ao 19. Nessas duas passagens bíblicas, nós vamos encontrar a história de dois reis, um de Tiro e outro da Babilônia. Mesmo conhecendo essas histórias, vamos perceber que a história vai além do que estar ali, e percebe-se através da interpretação bíblica e também com apoio de alguns pais da igreja primitiva, entre eles Agostinho de Hipona. Eles acreditavam que aquela história, sim, fazia uma alegoria ao diabo. Ezequiel relata a história de um ser cheio de sabedoria e formosura. Isaías o descreve como a estrela da manhã ou a estrela da alva, do latim Lucifer, anjo de luz. Muito provável também que ele estava jubilando no meio do coral angelical, conforme Jó 38, do versículo 4 ao 7. Mas afinal de contas, o que acontecera para que este ser tão especial viesse a ruir e a cair? O livro de Ezequiel diz que num dado dia se achou nele injustiça e maldade, e relata que por causa da sua glória e do seu esplendor e sabedoria, ele se corrompeu e se tornou extremamente orgulhoso. Isaías diz que o desejo do seu coração era estar acima de todos os anjos e o querer ser igual a Deus. Vivendo ele no Éden mineral, conforme Ezequiel capítulo 8, versículo 13, aqui embaixo,
O diabo colocou no seu coração querer ser igual a Deus, subir às mais altas nuvens. Este ser era tão persuasivo que conseguiu convencer um terço da classe angelical a estar do seu lado nesta tão grande rebelião, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Nesta subida, Jesus diz em Lucas capítulo 10, versículo 18 e também Apocalipse 9:1, que viu quando o diabo caiu do céu como um raio. Depois dessa rebelião, Lúcifer se denomina Satanás, que traduzido significa o adversário, o inimigo de Deus. Mas afinal, depois dessa queda meteórica do diabo, estaria ele preso? O entendimento popular é de que o diabo se encontra no inferno, rodeado por demônios. E de fato a Bíblia ensina que o destino do diabo é o castigo eterno no inferno, Mateus 25:41. Porém deixa claro que ele não está lá agora, mas que na verdade ele circula ao derredor pela atmosfera e atua nas regiões celestiais. Veja o que diz Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 12, sendo chamado também de príncipe das potestades do ar, em Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 2. A maior prova de que o diabo não está preso é que desde a sua queda, a partir do momento que o homem foi criado, o diabo não cessa de nos acusar diante do Pai e tentar nos destruir dia e noite. A razão pela qual o diabo detesta o homem é pelo fato de o homem ter sido feito, conforme 2 Coríntios 13:18, para glorificar a Deus. Deus criou o homem em Gênesis para o glorificar, sendo ele a coroa da criação, razão mais do que suficiente para que Satanás nos odeie e fizesse de tudo para nos destruir. A exemplo disto, temos o servo do Senhor chamado Jó, e essa história é contada em Jó capítulo 1, do versículo 6 ao 11. Neste livro citado, nós vamos perceber a história de um homem muito rico, fazendeiro, naquela época com muitos filhos ao seu redor, 7 filhos homens e 3 filhas mulheres, próspero, e de repente o diabo entra em ação numa reunião celestial pedindo a Deus permissão para destruir a vida do patriarca Jó. Depois que Deus concede a permissão a ele, dizendo apenas: olha, você pode tocar em tudo que Jó tem. Após isso, desencadeia-se vários acontecimentos na vida daquele homem, dos mais terríveis possíveis. No primeiro momento, chega um empregado com uma notícia para Jó. Estavam os filhos comendo em um banquete na casa do mais velho, e os sabeus, um dos povos dos arredores, os assaltaram e os traspassaram o fio da espada. E aquele empregado disse: olha, só eu escapei para te trazer a notícia. Haveria notícia mais triste para um pai do que enterrar 10 filhos de uma só vez? Ainda este empregado falando, chega um outro mensageiro e traz uma notícia talvez ainda pior. Olha, estava eu no campo e caiu saraiva do céu, fogo, e matou a todas as ovelhas e servos que se encontravam lá, e só eu escapei para te contar a história. Ainda falando este, outro empregado de Jó aparece e diz: 3 tropas dos nossos inimigos caldeus invadiram as tuas terras e tomaram os camelos e mataram os teus empregados que ali se encontravam. Eu escapei para te trazer esta notícia tão triste. Como se não bastasse, chega outro servo, o último, e diz: eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre todos os jovens e morreram, e só eu cheguei aqui para te trazer esta nova. O diabo achara que tinha ganho aquela inusitada guerra contra o servo do Senhor. Enquanto isso, numa reação inusitada, o servo de Deus se levanta, rasga suas vestes e diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
A Bíblia vem mostrar que após este episódio o diabo não se contentou. Ele continuou perseguindo o ser humano e desta feita a semente da mulher. Porque ele sabia que seria através do descendente da mulher que a sua cabeça seria esmagada e ele perderia de vez tudo aquilo que ele havia construído. Desta forma, por várias vezes ele instaurou uma campanha infanticídia, desde o êxodo perseguindo Moisés através de Faraó, quando ele mandara matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Também aconteceu no Império Romano com Herodes o Grande, onde este monarca mandara matar todas as crianças de 2 anos para baixo, com a intenção justamente de destruir o menino Jesus, que era o Filho de Deus. Escapando Jesus da morte naquele momento inicial, o destino do diabo estava traçado e ele seria derrotado na cruz do Calvário através da pessoa de Jesus. Ao Jesus expirar o último brado na cruz do Calvário, Pai, está consumado, Jesus atestava de uma vez por todas a derrota do diabo. Após isso, Jesus informa no livro de Mateus que todo o poder lhe era dado assim na terra como no céu. Veja também o interessante que Paulo cita em Colossenses capítulo 2, o versículo 15. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Bom, mas seria o diabo onisciente? Como ele sabe e percebe tudo o que nós falamos ou fazemos de errado? A Bíblia deixa muito bem claro de que o diabo não é um ser onisciente. Ele não sabe todas as coisas. Entretanto, trata-se de um ser milenar que existe desde a criação do homem, que conhece a Bíblia de palmo a palmo, de frente a trás e de trás a frente. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 6, ele usa a palavra de Deus para tentar a Jesus. E ele acompanha a história da humanidade desde o princípio. Também diz no livro de 1 João 3 e 8. Quem pratica o pecado é do diabo, pois o diabo vive pecando desde o princípio. Mesmo não tendo acesso aos nossos pensamentos, porque a Bíblia diz isso no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, ele sabe através do que fazemos e do que falamos, ele conhece as nossas inclinações, as nossas fraquezas e os nossos desejos. 1 Pedro capítulo 5, versículo do 8 ao 9, nos faz entender estes fatos. Certo, Antônio? Mas se o diabo não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente, como ele sabe os detalhes da vida do homem aqui nesta terra? Tudo que nós fazemos ou falamos. Se ele não está em todo lugar, como ele pode saber tudo isso? Bom, a resposta está na existência dos demônios. Ao que tudo indica, os anjos que caíram com Satanás agora são demônios que atuam debaixo do seu governo. Mateus capítulo 12, versículo 24 ao 26 e Apocalipse 12, 7 mostra esse grupo de seres que acompanharam o diabo. Inclusive, assim como no caso dos anjos, também existe uma hierarquia entre os demônios. Alguns menos, outros mais poderosos. Colossenses capítulo 2, versículo 15 e Mateus 17 e 21 mostra esse tipo de coisa, sendo eles atemporais, não sujeitos ao tempo, nem ao minuto, nem à hora, nem a nada. Aqui, humanamente falando, sua agilidade torna-se quase imperceptível ao olho humano. Em frações de segundos, eles se deslocam de um lugar para o outro, centralizando assim todas as informações no diabo. Aí você diz assim, mas Antônio, como a gente vai se defender de um ser que detém todas as informações possíveis e vive ao nosso derredor procurando nos estragar e nos destruir 24 horas por dia? Veja o que diz a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11 e o 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você deve estar se perguntando nesse momento: ok, Antônio, e quais são então as armaduras de Deus que devemos utilizar? Também está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13 ao 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que era a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Mas afinal de contas, qual será o trágico fim desse personagem que existe na Bíblia e que nos acompanha nos dias atuais? A Bíblia relata no livro de Apocalipse que haverá uma grande tribulação, e nesta tribulação haverá uma última perseguição do diabo ao ser humano, que durará, conforme se acredita a linha dos pré-tribulacionistas, 7 anos de perseguição intensa. Após os 7 anos, haverá uma última guerra aqui na Terra, chamada Guerra do Armagedon. Após isso, o diabo será preso por Deus durante 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 19 ao 20. Depois de 1000 anos, ele será solto e ainda conseguirá enganar o ser humano. Mas após isto, conforme Apocalipse, capítulo 20, do versículo 7 ao 10, Deus esmagará de uma vez por todas e para sempre a cabeça da serpente, o lançando no lago de fogo e enxofre, onde ele estará eternamente, de dia e de noite, para todo o sempre. Queridos, eu creio que não ficou dúvidas sobre a origem do diabo, de que ele não é onisciente, de que ele não sabe todas as coisas por si próprio, de que ele não está preso. Quero crer que todas as suas dúvidas foram sanadas. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.